Saudações, amigos! Você já parou para pensar no porquê o Brasil, sendo um dos maiores detentores de recursos naturais do mundo, vive esmolando a ajuda das metrópoles? Sendo colônia de origem, entrava na proibição tácita das metrópoles. É proibido exportar qualquer tecnologia para a colônia. O Brasil teve sua independência proclamada pelo filho do rei da metrópole. Se tivesse mantido o título de Reino Unido, teria uma chance, mas com a condição de colônia, teria de obedecer às diretrizes da metrópole. Os empreendedores foram sufocados, e assim não havia empregos ou possibilidades de carreiras dentro de instituições produtivas. Mesmo grandes empreendedores foram declarados inimigos do imperador, porque ousaram tentar produzir algo na colônia. Tudo que dependesse de qualquer tecnologia, tinha de ser importado das metrópoles. Mesmo coisas simples, como martelos, foices, instrumentos agrícolas. Para ser um simples barbeiro, você tinha de comprar uma navalha importada. Mesmo com o evento da República, o acordo prevaleceu, e o status quo dominante enviava seus filhos para estudar nas metrópoles, mas eram limitados ao estudo de medicina, letras, história ou outras profissões, mas nunca ligados à produção, engenharia, ou tecnologia de qualquer área do conhecimento ligados à produção. Alguns imigrantes acabaram fabricando coisas corriqueiras, que não feriam os mandamentos da metrópole, tais como sabões e alguma comida em conserva que não dependia de tecnologia avançada. Enquanto a Revolução Industrial graçava pelo mundo afora, o Brasil vem a ter algum arremedo de empreendimentos no Estado Novo, com mais de 150 anos de atraso. Com o evento da Segunda Grande Guerra, Getúlio demora para de decidir para que lado penderia, conseguindo o financiamento de uma siderúrgica em Volta Redonda para se alinhar aos aliados. Bem, o que definiu o resultado final da guerra, impedindo o mundo de falar alemão, foi um parque industrial longe da zona de conflito, o Parque Industrial Americano. Num esforço de guerra, a América produzia armas, aviões, vasos de guerra, etc. Claro que isto desenvolveu uma nova linhagem de operários que dominou o mundo com seus produtos industrializados. Mas com o evento dos ICBM, mísseis balísticos intercontinentais, o Parque Industrial Americano passa a fazer parte da zona de conflito. O mundo livre precisava de um parque industrial longe da zona de conflito para, numa emergência, fornecer equipamentos para poder resistir um possível ataque contra nosso modus vivendi. Assim, o Brasil recebe a bênção da metrópole para progredir. E em 1968 as fábricas de veículos americanas desembarcam fábricas inteiras para serem instaladas em território brasileiro, com a dissimulada intenção de treinar uma força de trabalho capaz de alimentar e suprir os exércitos do mundo livre. Para alimentar as montadoras, milhares de empresas florescem em todo o país, gerando um salto descomunal na economia. Trabalhadores nas empresas precisam de vestimentas, alimentos, moradia, locomoção e uma infinidade de bens de consumo duráveis ou não. Com a autorização da metrópole para progredir, do meio da massa de trabalhadores nasce uma nova categoria de trabalhadores, o empresário. Com mais de 150 anos de atraso, o Brasil desperta para a industrialização. Unidos, trabalhadores e empresários passam a invadir o mundo com produtos made Brasil, produtos que antes eram exportados como matéria-prima. Ao invés de algodão, passamos a exportar calças, camisas, cuecas, etc. Ao invés de couro, passamos a curtir o couro, confeccionar sapatos, malas, pastas, roupas, etc. Assim produzimos Fox para a América, Passat para o Iraque, armas, tanques de guerra e foguetes para exércitos do mundo todo, petroleiros e plataformas marítimas para prospecção de petróleo no mundo todo, vagões e toda sorte de materiais ferroviários, tecnologia para construir estradas e muito mais. O fato é que cada indústria de grande porte, para funcionar, alimenta uma multidão de indústrias menores como fornecedores, estimulando o surgimento de um escalão de empresários que treina uma força de trabalho muito eficiente. Sim, porque profissionais competentes não são forjados nos bancos escolares, mas nas empresas para onde todos os dias recebem instruções dos profissionais mais velhos e experientes. Um engenheiro ou técnico pode ser formado na melhor escola, mas sem trabalhos na área da sua formação perde o valor em 2 anos. Mesmo um médico, ainda que formado na melhor faculdade, sem a residência, nem recebe seu CRM.
Assim, o empresário é um trabalhador que labuta na construção de carreiras e ótimos trabalhadores. Além de gerar empregos, construir carreiras, alimentar famílias, a produção industrial gera riqueza, impostos, crescimento, enfim, uma expressiva expectativa de desenvolvimento humano e familiar. Mas infelizmente a tecnologia desenvolveu muito, a cortina de ferro enferrujou e desabou, o terror dos ICBM foi dissipado e o Brasil já não tinha lugar entre os grandes. O grande problema é que se eu exporto camisas, desemprego a costureira francesa. Passat, Fox, Fusca, desemprego em Hanover e em Detroit. Se eu exporto petroleiros e plataformas de prospecção, desemprego em Osaka. O Brasil precisava voltar à condição de colônia. Com a mão de obra relativamente barata, era impossível enfrentar a concorrência do empresário brasileiro. O sindicalismo internacional aponta sua bateria destrutiva contra o Brasil, numa tentativa de recuperar seus empregos. Eles sabiam que para parar o Brasil, tinha de em primeiro lugar destruir o empresariado nacional. Mas como destruir algo tão pujante e forte como um empresariado lucrativo e formador de mão de obra tão eficiente? Para destruir o Brasil era necessário primeiro quebrar o empresário brasileiro. Quem tem um patrão tem alguém que se importa com ele mais que um pai. Através do emprego, lhe dá estabilidade, carreira. Paga os estudos dos seus filhos, paga o aluguel, mantém sua mesa farta. Enfim, como a sua empresa depende do trabalhador, lhe dá de volta uma carreira produtiva. Numa reunião histórica, com representantes dos países que se acharam prejudicados pelo desemprego gerado pelo crescimento do Brasil, os representantes dos vários sindicatos do mundo discutiam alguma fórmula para quebrar o Brasil. Vamos matar eles de fome, dizia um. Como? Eles têm 3 colheitas por ano. Corta o petróleo deles. Se eles não tiverem locomoção, o país para. Impossível, eles inventaram o carro a álcool. Já sei, corta o cobre deles. Como? Eles compram o cobre na Bolsa de Londres, mas retiram no país vizinho, a Bolívia. Daí o representante da Itália tomou a palavra: eu sei como destruir o Brasil. Com a mesma arma que usamos para destruir a América em 1929. Como assim? Quase bradou o americano. O grande craque de 1929? Desculpe, amigo, mas vocês estavam crescendo demais e isso incomodava muita gente poderosa. Daí exportamos para a América uma força destrutiva de empresa chamada sindicato. Os movimentos paredistas liderados pelos carcamanos fizeram o resto. E o que faremos em relação ao Brasil? É só encontrar um sindicalista ganancioso e ensinar ele como acabar com as empresas brasileiras. Discretamente claro. Assim, 12 sindicalistas brasileiros viajaram para Nova York, patrocinados pelo sindicalismo internacional, e foram devidamente escolados para destruir o empresariado nacional. Numa greve de quase 10 meses, com brutamontes contratados pelo sindicato para impedir os operários de exercer o direito de trabalhar, começaram quebrando 950 mil empresas micros e pequenas, desempregando 24.800.000 operários, submetendo 75 milhões de pessoas à fome e à extrema necessidade. Não preciso falar, mas na década seguinte, os sindicatos, que controlavam a mão de obra, conseguiram quebrar a quase totalidade da indústria brasileira, Cobrasma, Verolme, Engesa, Avibraz, etc. Nem as gigantes da aviação resistiram ao assédio do sindicato. O orgulho da aviação brasileira, Varig, VASP, Transbrasil e dezenas de outras não resistiram às táticas avassaladoras da esquerda predatória. Afora estes, conseguiram com os partidos socializantes, o direito ao voto para crianças e analfabetos. Era o eleitorado ideal das esquerdas. Num estelionato eleitoral, prometendo salário para desempregados, bastando que votassem nos candidatos da esquerda, sobe ao poder um analfabeto bêbado e ladrão que, devidamente escolado pelo sindicalismo internacional, passa a cumprir a agenda do dia: destruam o Brasil. A cada mandato que conseguia enganando o povo analfabeto, colocava a toga em bandidos e os nomeava como juízes para o STF. Depois de 4 mandatos, conseguiu o domínio da Suprema Corte da Justiça Brasileira.
Mesmo condenado pela justiça de 3 estados pelo maior esquema de roubo e corrupção de todos os tempos, seus cupinchas o libertaram e prometendo mundos e fundos, foi novamente alçado à condição de presidente do Brasil. Na condição de presidente com a chave do cofre na mão, passa a comprar quantos políticos estivessem à venda, o que infelizmente representa quase 70% dos políticos do Brasil, no intuito de se manter no poder o máximo de tempo possível. Trilhões de reais em prejuízo para o país, é a maldita herança que o ladrão de marmitas da Vilares deixa para nós. Desempregados, analfabetos, bandidos mulambos e mortos de fome, fabricados pela esquerda todos os anos para se manter no poder, é um legado quase impossível de ser revertido. Além da indústria, a esquerda quer paralisar o agronegócio brasileiro, através de quadrilhas especializadas em desmontar o sistema que ainda mantém o Brasil alimentado. Se conseguirmos reverter nossa situação atual, passaremos ainda 3 gerações para colocar o nosso país nos trilhos do progresso novamente. Que Deus tenha misericórdia de nós.